paz do Senhor, minha irmã, meu irmão. Trouxe uma palavra hoje aqui. Não é uma palavra muito boa, quer dizer, boa para a nossa fé, mas é uma passagem muito triste da Bíblia, muito, muito, muito marcante, triste para nós que seguimos Jesus. E depois que eu ler essa palavra, eu vou dar um testemunho e espero que essa palavra entre no seu coração hoje como uma palavra de fé. Amém? Não fique triste, não vai acontecer nada disso com você, só vou ler essa palavra e depois eu vou falar o meu testemunho, que hoje o Espírito Santo tocou muito no meu coração para me falar essa passagem. Talvez você aí esteja precisando de um fortalecimento na sua fé. Ela se encontra em Gênesis, capítulo 22, e no versículo 1 e 2, que vai dizer assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amém, gente? É essa palavra. É uma palavra terrível. Nós sabemos da história, né? Você pode ser um crente que começou agora ou faz tempo. Então a gente ouve essa pregação, a gente acha muito, né? Foi um sufoco terrível aquilo para Abraão, a gente conhece a história. Que Deus deu aquele filho Isaque para eles já eram velhos, eles nem tinham mais como ter filho, e Deus deu, que Deus tinha prometido que através de Isaque ele formaria uma grande nação, né? Abraão seria pai de uma grande nação, assim como as estrelas do céu, que o próprio Deus mostrou para ele. Então, o que aconteceu? Deus pediu para, simplesmente um dia, Deus pediu para Abraão ir levar aquele filho que ele tinha dado, que eles esperaram tantos anos, aquele filho em holocausto. E o que Abraão fez? Ficou desesperado. Ele nem falou para Sara, ele pegou o menino e foram para o holocausto, ele levou. Ele foi, não negou a Jesus, disse que ia levar. E levou, pegou o menino, mais 2 escravos, foram para o lugar onde Deus ia indicar. E daí o que aconteceu? Chegou lá, quando ele foi, botou o guri em cima da lenha, quando ele ia passar a faca no pescoço do menino, Jesus diz para ele que não, Deus diz para ele não. Agora eu sei que tu me temes. Então assim, ó, Jesus, daí que eles olharam para o lado, viram um carneirinho e daí tava ali como é não é carneirinho, tá, não veio o caso. Então, é carneiro mesmo. Então, o que aconteceu? Esse monte diz que existe até hoje, né? Foi posto o nome de O Senhor Proverá, né? Foi uma aliança, que é chamada Aliança de Abraão, O Senhor Proverá. Então, assim, ó, foi uma prova tão grande aquilo ali, de fé de Abraão, que vê que 2000 anos depois, nós ainda sabemos de toda essa história. A gente admira muito a fé de Abraão. Abraão é o pai da fé, aliás, porque foi uma coisa terrível isso. Imagina, gente, pedir o filho. Então, quero contar uma coisa para vocês que aconteceu. Logo que eu aceitei Jesus, daí eu fechei meu negócio, entreguei tudo para Jesus.
Então, um dia a profeta pegou e disse assim, ó, você lembra de Abraão? Deus vai fazer a mesma coisa com você. Quando ela disse isso, gente, eu entrei num desespero tão grande, tão grande, tão grande. Gente, eu vou dizer, eu tô falando aqui de coração que foi isso que aconteceu. Eu me desesperei, eu entrei em parafuso. Eu quase morri chorando. Eu briguei com Deus. Eu fiz completamente o oposto do que Abraão fez. Eu briguei com Deus, eu chorei, eu disse que eu não queria mais nada, eu nunca tinha pedido nada para ele. Por que ele estava fazendo aquilo comigo? Que eu jamais ia dar um filho para ele. Eu chorei tanto, 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 tanto assim. Eu fui, para vocês verem que eu tinha que ir no mercado, eu fui no mercado. Na volta eu vim chorando, eu falava o tempo todo com Deus sem parar. Tamanho foi o meu desespero. Para você ver que a fé da gente, eu nem sabe assim, eu não raciocinei na hora que isso tava falando de fé, sabe? Eu tinha certeza, eu tinha tanta certeza que Deus tinha feito. Eu falei para vocês que Deus me colocou um milagre na mão para eu ter certeza que eu podia confiar nele e fechar meu negócio. Deus me deu prova viva disso. Então eu fiquei com aquilo tão assim, meu Deus, é mesmo, Deus está falando comigo, Deus me provou. Que quando ela falou aquilo, eu achei, Deus vai fazer isso comigo. Mas sabe assim que na hora, foi tanto desespero que eu não pensei, mas Deus não fez com Abraão. O que Deus fez? Deus chegou na hora, Deus proveu o carneirinho e não tirou o filho de Abraão. Mas eu achei, não, agora Deus vai querer tirar um dos meus filhos para ver se eu tenho fé mesmo nele. E sabe assim, gente, foi tão desesperador que eu fiquei assim, eu desesperei, eu disse, eu não quero nada, eu nunca lhe pedi nada, eu troco tudo que o Senhor tem, eu troco tudo que o Senhor me ofereceu, eu não quero nada disso, eu quero meus filhos, eu não vou. E daí, aí ela tinha dito ainda, porque Deus pode tirar, porque é Deus quem dá o filho. Deus pode tirar a hora que Ele quer, porque é Ele que dá. Ela disse tudo isso, gente. E eu me desesperei de uma maneira terrível. Então, assim, ó, eu já queria largar tudo, eu já queria. E depois, gente, passou um dia. No outro dia eu olhava assim, ó. Tinha mensagem de tudo quanto era jeito, tentando me explicar. Tentando me explicar aquilo, assim, porque Deus queria falar comigo. Eu acho que Deus viu o meu total desespero. Porque era. Parecia que todos os profetas, eu acho, do YouTube, porque eu olhava tudo, que eu queria saber tudo que ia acontecer. E todos queriam me dizer aquilo, que eu tinha me enganado, que Deus, ela quis dizer com aquilo que Deus ia provar a minha fé, que essa prova que a gente estava passando, Deus quer provar a nossa fé, quer ver até onde a gente aguenta, quer ver até onde a gente suplica a Ele, quer ver até onde a gente confia, sabe? Mas eu, como estava no começo, eu agora, talvez se viesse uma coisa assim muito terrível agora, eu teria mais discernimento, eu saberia que Deus, de repente, estava tentando me provar. Mas quando eu comecei, gente, eu me desesperei, eu não tinha fé, nem a minha fé não estava fortificada em nada. Eu tinha fé, claro, eu tinha. Eu quis, eu fiz, eu entendia que ele falava comigo. Mas a ponto dele me pedir um filho, jamais, sabe assim, eu jamais faria como Abraão, acho que ninguém, acho que tudo que é mãe e pai que pensa, tanto que vê que ele não nem falou para Sara, que jamais eu acho que ela concordaria, sabe, isso eu acho que foi a pior prova de fé que existe na Bíblia. Então assim, ó, a gente vê quanta fé a gente tem em Deus para tudo, sabe, até que ponto vai a nossa fé.
Talvez essa palavra hoje seja para você, que talvez você ache, não, eu tô bem, eu tô cheia de fé, eu tô bem. Não, eu já tô pronta, Deus é que eu já tô pronta, já passei na prova. Pense bem, até que ponto você está firme com Deus. Porque não é fácil, gente. Deus faz muitas coisas para provar nossa fé. E nós temos que ser muito fortes para passar pela prova. Mas nós temos aquela confiança que Ele está ali com nós. E que assim como Ele fez com Abraão, Ele também vai fazer com você. Então, quando você for passar por uma provação muito forte, muito grande, não se desespere, não faça como eu, porque agora você já viu essa mensagem. Tenha confiança. Tenha confiança. Não, Deus jamais vai deixar eu passar por isso. Pode deixar, até pode permitir eu passar, para ver até onde eu vou. Mas Ele não vai fazer nada que me entristeça, que me deixe mal, que eu não vá aguentar. Isso não. Porque Deus, Ele sabe até onde você aguenta. E pode ter certeza que Ele vai lhe provar, para ver até onde você aguenta. Mas no final, tudo vai dar certo como para Abraão. Nunca esqueça disso. Amém, gente? Então fique com essa palavra, ela é dura, mas é uma palavra para ver a sua fé. Talvez aí você esteja com problema com a sua fé. Então, ela é uma palavra bem forte. E esse testemunho que eu estou dando para você realmente aconteceu. Espero lhe ajudar em alguma coisa. E que se Jesus me colocou aqui, foi para você ouvir esse testemunho. Amém? Fique na paz do Senhor. Que Deus ajude. Que você tenha esse dia lindo de sol. Que ele seja maravilhoso na sua vida hoje. Amém?